então não tem problema. Vamos passar então, pessoal, para o último expositor desse painel, o professor Beluso. Bom, eu estou aqui como último expositor e me beneficio, é claro, da exposição dos demais, né? Não vou ameaçá-los com esse texto desse tamanho. Bom, eu queria, em primeiro lugar, dizer que as duas exposições, na verdade, tocaram nas questões centrais e que o texto do Renildo é realmente um texto excelente, muito bom, pena que ele tenha lido tão depressa, né? Esse é um texto para a gente levar para casa e estudar, porque eu acho que ele conseguiu tocar. É claro que é um texto de quantas páginas, Renildo? 11. É um texto que deveria ser ampliado, que tem alguns pontos ali que devem ser desenvolvidos, mas é um texto excelente. Eu queria assinalar algumas questões, em particular, que foram deixadas pelos dois expositores anteriores. O primeiro deles diz respeito ao caráter inédito da financeirização. O Braga assinalou com correção que ele é inédito apenas e tão somente do ponto de vista das inovações institucionais que foram estabelecidas nos últimos anos. Isso parece, ou nos últimos 30 anos, isso parece entrar em contradição com o que o Renildo disse, e que também é verdade, né? É que a forma mais avançada do regime do capital é o capital financeiro, né? Quando o Braga disse aqui que o Marx começa o Capital com a ideia de que é um imenso arsenal de mercadorias, não é? O Capital tem uma grande dificuldade, porque ele começa com as formas mais abstratas para chegar às formas mais concretas, né? Não se pode ler o Capital, como muita gente faz, só o primeiro volume, né? Porque o capital só termina quando termina, ou seja, no capital a juros, na concorrência, né? Então, o Marx vai construindo as formas, né? As formas. E à medida que ele vai construindo as formas, ele vai mostrando como esse regime de produção ele vai opondo umas formas a outras, não é? Então, aquilo que está no seu desenvolvimento, ele separa aquilo que deveria estar unido, né? Então, esses processos especulativos, que, na verdade, formam a essência do capitalismo atual, eles não são uma deformação do capitalismo, eles são, na verdade, a sua forma essencial, a sua maneira de ser essencial, não é? Então, não dá para você ler o Capital assim, vamos primeiro ler aqui a questão da mercadoria, do dinheiro, da mais-valia, não é? Tem que ler o Capital, ele foi construído de trás para frente. Ele é o inverso, não é? Do que ele não é uma descrição, e, portanto, ele escapa das determinações historicistas, né? O Marx não era historicista. O Marx foi um pensador singular, né, extremamente difícil, que procurava mostrar a historicidade desse modo de produção, ou seja, a sua transitoriedade. E a sua transitoriedade envolve, na verdade, os processos de exacerbação da sua natureza, né? De exacerbação, de levar a extremos a sua natureza contraditória. Então, o que nós vimos aqui foi o Braga e o Renildo descreverem essa natureza contraditória, né? E, como disse bem o Braga, o capitalismo não tende à estagnação, né? É um sistema que não pode, que é autoexpansivo. Ele não pode, na verdade, se colocar numa situação de estagnação, não é? Porque ele, na verdade, morreria. Se ele chegasse à estagnação, ele contrariaria a sua própria natureza. O que ele faz é se desenvolver contraditoriamente. Então, o que nós vemos, o que há? Há enriquecimento de um lado e empobrecimento do outro. A acumulação rápida de capital produtivo, como na China, e a separação entre essa acumulação de capital e a geração de demanda nominal nos Estados Unidos. Está separado. O que
né, a expansão do capitalismo no pós-guerra fez, ao chegar a incorporar os países que fizeram as suas revoluções socialistas, e entre parênteses diga-se que as revoluções socialistas, elas o que fizeram foi contribuir para a criação de espaços mercantis nessas sociedades, né? A Rússia era uma sociedade muito atrasada, ela teve segunda servidão no século XIX, não vamos esquecer, né? E o Lenin, no desenvolvimento do capitalismo na Rússia, ele mostra como era necessário que o socialismo se instaurasse como uma forma intermediária capaz de expandir as relações mercantis, né? Porque não vamos nos enganar, é outra coisa, né? São duas questões diferentes. Primeiro, né, no caso, o Marx não tinha horror das tentativas de você confundir a sociedade comunista do futuro com o comunismo primitivo, né? Ele não era, porque essa questão estava posta pelo pensamento alemão do século XIX, né? E ele teve vertentes reacionárias, né, que foram bater no Heidegger, foram bater no Nietzsche, né, que eram contra o espetáculo da modernidade. O Marx é singular porque, na verdade, ele vê no capitalismo a oportunidade de que a promessa de liberdade e igualdade que estava posta na Revolução Francesa pudesse se realizar. E, nesse sentido, o Marx, né, toda a obra dele está comprometida com a ideia da liberdade. Está comprometida, na verdade, em desvendar quais são as restrições materiais que a vida material imposta pelo capitalismo impõe à liberdade humana. A liberdade no sentido da autonomia do indivíduo. Nós não podemos nos enganar, o Marx é um pensador da liberdade. E a crítica, quando ele fala da crítica da economia política, ou da crítica à sociedade burguesa, ele não está dizendo, não está propondo uma coisa, um retrocesso, uma volta atrás. Não é uma negação no sentido da oposição, é uma negação no sentido que nós precisamos desvendar quais são as condições em que o desenvolvimento desse sistema social e político, sistema social, econômico e político, concede aos indivíduos, na sua ação coletiva, a capacidade de transformá-lo. A coisa mais grave que eu vejo hoje no debate ideológico é que há uma desvalorização da ação humana coletiva na sua capacidade transformadora. Ou seja, o capitalismo conseguiu, inclusive, enfraquecer essa dimensão da atividade humana, né? Não é que o Marx tivesse negado ao caráter progressista do capitalismo. É que ele mostra que, crescentemente, como diz o Braga, esse caráter progressista, né, vai se transformando num pesadelo para a humanidade que está submetida às suas leis de movimento. Então, quando nós olhamos hoje o que de fato está acontecendo nas sociedades, nós observamos, por exemplo, que os Estados Unidos se encontram numa encruzilhada, porque crescentemente o seu sistema social e político não consegue realizar as expectativas do American Way of Life. Os 3 últimos livros que saíram sobre a economia e a sociedade americana, de liberals americanos, né, que são a forma americana da esquerda, né? O marxismo nunca teve muito peso lá, teve peso nos anos 20 e 30, mas nunca teve muito peso. Pega 3 livros de liberals americanos. Um do Krugman, chamado A Consciência de um Liberal, o outro do Robert Reich, e o terceiro do ex-vice-presidente americano, chamado Assalto à Razão, que, curiosamente, nenhum desses 3 livros teve nenhuma divulgação no Brasil. Não sei por quê. Eu estou escrevendo uma resenha dos 3 para a revista Carta Capital. Deixa eu fazer aqui um comercial, já que nós estamos falando do capitalismo. Fazer um comercial. Eu vou fazer uma resenha, né, mostrando a estranheza de que você não tenha dado destaque a essa crítica, ou não dado realce a essa crítica que eles fazem ao capitalismo americano, né? E eles fazem com muita propriedade, porque nós, que somos, na verdade, discípulos, ou
nos pretendemos discípulos do Marx, nós temos que compreender uma outra característica do seu trabalho. Né? Não é só que ele diz que nada do que é humano me é estranho, né? É porque ele foi um estudioso pertinaz das visões divergentes. Nós não podemos nos dizer marxistas se nós não temos capacidade de analisar as visões divergentes e vê-las, né, na sua evolução como produtos de certas posições de classe no capitalismo. Nós temos que... O Marx analisou os autores mais irrelevantes, né, nas teorias da mais-valia. Ele analisou os autores analisou os relevantes e os mais irrelevantes. Por quê? Porque o marxismo não é uma religião. Se o marxismo foi congelado num dogma, né, como muitos fazem, né, eu vejo muitas vezes meus ex-alunos, até meus ex-companheiros, né, se refugiarem. Eles acham que eles defendem o marxismo recusando a discussão dos outros autores, os mais reacionários que eles sejam. Porque ali, certamente, há um grão, não é, que expressa alguma ideia, que expressa alguma relação fundamental dessa sociedade. Não é? E mais, se nós olharmos a teoria econômica do tempo de Marx com a de hoje, nós vamos ver que ela é muito mais apologética, jamais foi tão apologética como é hoje. No entanto, ele não se recusava a analisar essas posições apologéticas, ao contrário, ele buscava criticá-las e mostrar quais são as suas raízes ideológicas, né, porque isso faz parte da luta política. Faz parte da luta política você saber se contrapor ao argumento do adversário, que se apresenta como argumento científico, e cada vez mais, no caso da economia acadêmica, é um argumento, na verdade, que é um argumento de luta política e ideológico, para justificador, né? É o que ele dizia, a economia política era um ambiente, um âmbito de grandes torneios, e agora se transformou na apologética, mas a gente é obrigado a analisar isso, né? Então, o que eu queria falar dos três autores é que eles fazem uma crítica radical, de uma perspectiva diferente, do que está acontecendo na sociedade americana e o que foi produzido pelo neoliberalismo, né? O Robert Reich chega a dizer que no mesmo indivíduo se contrapõem três dimensões, né? A sua dimensão de trabalhador, que depende de uma renda, a sua dimensão de consumidor e a sua dimensão de investidor, né? Na verdade, isso se traduz num conflito interno, não é? Num drama interno dos americanos, não é? Que eles querem realizar essas três coisas ao mesmo tempo, é impossível, não é? Porque os empregos pioram, a renda cai. Se vocês compararem com esse período do capitalismo domesticado, do final da guerra até os anos 70, o desempenho dos salários é grotesco, né? A renda dos estratos inferiores cresceu, praticamente ficou estagnada, enquanto que a distribuição, a renda para cima, não é, cresceu de uma maneira absurda. Para vocês terem uma ideia, em 1960, o salário de um CEO, de um executivo, era 30 vezes, em média, do que o salário de um trabalhador do chão de fábrica. Hoje, essa diferença é de 375 para 1. Então, esse fenômeno do agravamento da distribuição de renda nos Estados Unidos e da riqueza é pior ainda. A distribuição da riqueza é pior ainda, a despeito dos fundos de pensão, dos fundos mútuos, não é? Portanto, de todos os americanos, em média, serem proprietários de ativos financeiros, não é? A participação dos que estão na base da pirâmide em relação aos que estão no 1% superior, a diferença é brutal. E a concentração de renda é muito maior, a concentração de riqueza é muito maior que a distribuição de renda. E à medida em que a concentração de riqueza é maior, ao longo do tempo, a distribuição de renda vai piorando, né? Então, esse fenômeno exprime o quê?
exprime que a financiarização também é um sistema de poder e de controle. O controle no capitalismo, da propriedade capitalista, é feito através do sistema financeiro, sobretudo das avaliações que são realizadas diariamente nos mercados financeiros, né? Isso, na verdade, concentra um poder nas mãos da propriedade. Eu não vou nem dizer dos proprietários, vou falar da propriedade, porque o capitalismo realiza essas abstrações reais. É o que o Marx chamava de abstrações reais. Não é dos proprietários, porque o capitalismo expropriou os proprietários da sua propriedade e os transformou em proprietários da riqueza abstrata, que são as ações. E hoje, se você olhar no âmbito das empresas, o que acontece? A gestão empresarial está totalmente comprometida com a satisfação dos acionistas, né? Quem são os acionistas? São muitos. É a socialização da propriedade privada, da propriedade particular no âmbito da propriedade privada. Eu nunca vi uma expressão tão bem colocada como a que o Marx colocou no século passado, né? Ele percebeu, a genialidade é que ele percebeu todas as tendências do capitalismo. Claro que ele não podia antecipar as transformações institucionais, até porque nem ele nem o Engels poderiam se dar conta de que a crise dos anos 30 transformaria de uma maneira tão radical o capitalismo, coisa que o neoliberalismo não conseguiu fazer voltar para trás. É uma ilusão achar que o neoliberalismo conseguiu fazer retroceder todas as conquistas, não é? De uma maneira radical. Vejam vocês o caso, no Brasil, o caso da discussão, por exemplo, da Previdência Social. Esse é um embate ideológico importante, é um embate ideológico fundamental, não é? Porque diz respeito a quê? Diz respeito à criação ou à discussão que a direita faz a respeito da Bolsa Família, não é? Como o capitalismo não consegue, na verdade, na sua fase atual e até pela sua dimensão tecnológica, não consegue, nem vai conseguir, já no pós-guerra não conseguiu, né? Através da criação privada de empregos pelo setor privado, ele não conseguiu, na verdade, absorver, né, toda a população relativa, ao contrário, ele criou mais população relativa, né? É óbvio que a intervenção do Estado se fez no sentido de cobrir essas debilidades, né? E, num certo sentido, né, o keynesianismo foi derrotado apenas parcialmente, porque, como o Braga diz e o Renildo também mostrou, os bancos centrais, dada a inter-relação dos mercados, a sua internacionalização, né, nunca houve, isso sim, uma integração tão grande dos mercados financeiros, nem dos mercados de capitais, nem dos mercados produtivos. Por quê? Porque hoje nós passamos o dia ouvindo as notícias sobre o comportamento da Bolsa de Valores americana. Porque na cúspide do sistema financeiro está a Bolsa de Valores americana, né? É essa que dá o tom, o estado de expectativas dos investidores internacionais. Então, isso não acontecia 20 anos atrás. Se vocês voltarem 20 anos atrás, vocês vão se lembrar claramente de que nós não sabíamos o que tinha acontecido em Wall Street. Isso é uma coisa muito recente, né? E a integração dos mercados, ela ocorreu efetivamente. Nunca houve uma integração tão intensa dos mercados financeiros, e não só são os mercados dos direitos de propriedade, que são as ações, são dos títulos de dívida também. O que é o risco Brasil? O risco Brasil é a avaliação, na verdade, com perdão da má palavra, da credibilidade ou da creditworthiness de um país, medido pela sua dívida pública, né? E a cúspide desse sistema de dívidas públicas é a dívida pública americana. Eu acho muito engraçado as pessoas dizerem que, na verdade, desculpe eu dizer isso, mas que a moeda não tem lastro. O que aconteceu no capitalismo é que o capitalismo foi aperfeiçoando o sistema monetário. E a sua forma material foi totalmente absorvida pela sua forma funcional. Certo? São as funções, como é que os bancos centrais administram a relação entre as funções do dinheiro, ou seja, sua função de unidade de conta
de meio de pagamento e de reserva de valor. Então, a evolução do sistema monetário caminha para uma desmaterialização da moeda, que não tem nada a ver com o lastro. O lastro era uma coisa primitiva, de que os agentes precisavam para acreditar que a moeda podia ser uma unidade de conta estável. O capitalismo superou esse primitivismo, criou outro, né? Criou outro, que o Marx chamou de fetichismo. Né? Mas o fetichismo é uma ilusão necessária. As pessoas precisam acreditar que a moeda é estável, como os antigos acreditavam que o Sol girava em torno da Terra. Durou muito tempo isso. Né? Então, esse é um sistema que desenvolve esse tipo de ilusão. Né? Não há lastro para o dinheiro, porque o dinheiro se torna mais próximo do seu conceito, o dinheiro no capitalismo. E o seu conceito é da forma abstrata da riqueza. O capitalismo realiza na prática, estão assistindo ele realizar na prática essa abstração. Assim como ele abstrai a vida concreta das pessoas, esse é que é o problema, que ele abstrai as necessidades reais, concretas das pessoas e as transforma em necessidades ilusórias. Por que o consumismo não pode deixar de ser uma forma, o consumismo mais exacerbado não pode deixar de ser uma forma nem econômica nem social desse sistema? Porque você tem que objetivar suas necessidades. Você tem que transformá-las na necessidade de outrem. E a necessidade do sistema de que você consuma muito mais é que transforma suas necessidades em suas necessidades pessoais. Assim como o consumo não é mais, como dizia o Keynes, uma função decrescente da renda. O consumo é um elemento ativo hoje da dinâmica capitalista. Ativo, se vocês olharem o desempenho dos Estados Unidos nos últimos anos, o que puxou a economia americana foi o endividamento das famílias. Estão super endividadas. Muito bem, e assim o consumo se aproxima das formas capitalistas de gasto, porque ele está apoiado aqui na dívida, na criação de dívida pelo sistema bancário ou pelos intermediários financeiros. E é por isso que essa crise é grave. É por isso que essa crise é grave. Essa crise é gravíssima, porque ela está colocando em risco a relação entre o consumo e o enriquecimento promovido pela, como disse o Braga, não é uma bolha, pelo sistema de valorização de ativos que esse capitalismo criou. Então, há a conexão entre o acionariato, a valorização de ativos e o consumo das famílias. E mais, há uma conexão entre esse fenômeno e o desenvolvimento industrial chinês. Os chineses financiam os Estados Unidos, os chineses acumulam reservas, porque, na verdade, não é que os chineses poupam mais, como dizem os idiotas. Eles, na verdade, poupam tempo de trabalho socialmente necessário. E, na verdade, isso está dito, pode ser expresso pela relação câmbio-juros nos Estados Unidos, câmbio-juros na China. Esse é o mecanismo de transferência de renda e riqueza. Agora, a China, na verdade, soube entender quais eram os desígnios da globalização, porque ela, a partir de um projeto nacional, adequou a sua inserção de maneira virtuosa, ao contrário do Brasil, que, na verdade, por muito tempo, fez abertura de capital, da sua conta de capital, né, deixou com que a sua integração fosse feita através da conta financeira e não da conta produtiva. Nós vamos ver o que vai dar isso. Estamos observando. Isso não quer dizer que o Brasil não vai crescer. O Brasil está crescendo exatamente porque ele está pegando uma beirada nessa forma de funcionamento do capitalismo e de crescimento. Por que ele está pegando uma beirada? Porque, na verdade, nós estamos nos beneficiando da concorrência chinesa, do movimento de capitais, que está valorizando o câmbio. É bom,
Os salários reais estão crescendo. É ótimo, né? Muito bom. Está sendo bom para os pobres? Está sendo ótimo para os pobres, até porque o governo tem políticas sociais que são adequadas. Está sendo bom para os ricos? Está sendo maravilhoso para os ricos. Eles podem importar os Maserati deles, né? As empresas brasileiras estão se internacionalizando. Eu não estou fazendo uma crítica moral, até porque toda crítica moral é farisaica. Eu estou mostrando como funciona. A gente tem que primeiro olhar como funciona, né? Depois a gente chega em casa e reza um Padre Nosso. Mas antes a gente tem que ser implacável e olhar como funciona. E está funcionando assim. Qual é o problema disso? Qual é a vantagem que o Brasil tem? É óbvia. O Brasil é o país que tem, se não mudar o eixo da Terra, ele continua tendo uma insolação, um grau de insolação fantástico, o que o qualifica como um grande produtor de commodities. Segundo, ele tem commodities minerais e agora descobriu o tal de Poço de Tupi. Qual é o risco disso? O risco é que nós nos transformemos na Arábia Saudita. Estou exagerando, né? O que é o transformar na Arábia Saudita? É você destruir a sua indústria, né? Isso aqui vai ter que virar uma Bolsa Família de tamanho família. Né? Então, eu não sei, isso é uma decisão que nós vamos ter que tomar, nós coletivamente, sociedade brasileira, é a nossa ação política que vai decidir se nós vamos caminhar por aí ou não vamos. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer o seguinte, as formas de integração econômica no processo de globalização diferenciam as sociedades no que diz respeito ao seu futuro. É claro que a China está muito próxima de dar o salto. Se você pegar o texto dos economistas chineses, os mais... não os que, na verdade, eles mandam para fora para explicar para os americanos, né, que eles, na verdade, são uma economia de mercado. Eles mentem descaradamente, né? Então, eles foram outro dia na Universidade de Campinas, o cara falou um monte de coisa, eu falei, espera aí um pouquinho, não é assim. Não é isso, Braga? Você estava lá, o Braga também. Fala, não, vamos devagar. Não, porque o mercado vai determinar a taxa de câmbio. Cascata. A taxa de câmbio é um problema do Estado Nacional Chinês. Não é isso? E os americanos sabem disso. Aliás, se os americanos insistirem muito, se eles revalorizarem o câmbio, os americanos estão ferrados, porque dá um choque inflacionário nos Estados Unidos. Então, aí é que eu vou chegar no fim. Tudo isso está muito bem, mas o que está em questão, no fundo agora, na minha modesta opinião, é que o papel do dólar, hegemônico do dólar, está em questão. Eu não estou dizendo que vai haver uma derrocada do dólar. Mas ele está em questão há muito tempo, e não é por causa que ele não tem lastro. Não é isso? É por causa das fragilidades que essa forma de integração proposta pela hegemonia americana acabou causando a eles mesmos. Não é? Nós não podemos nunca abandonar a ideia que ela é muito realista e palpável, a gente pega ela com a mão, né? Que o capitalismo, primeiro, é um sistema que se desenvolve de forma contraditória. Segundo, que o capitalismo é violador. Né? Todas as inovações financeiras, na verdade, são violação de regras que o capitalismo se autoimpôs e que ele não respeita. Por exemplo, né? Vamos olhar o que aconteceu no âmbito das instituições financeiras. Né? Os bancos comerciais, em princípio, não deviam se envolver no mercado de capitais, em financiar posições em ações ou em outros ativos de difícil avaliação. Né? Aí o pessoal quer que as agências de risco avaliem. Vejam vocês, você pega um crédito hipotecário, não é? Fatia o crédito, uma coisa é o principal, outra coisa os juros, né? Empacota, securitiza e vende para uma CIV. O que é a CIV? Special Investment Vehicle, que é, na verdade, uma criatura dos bancos. Então, você bota o crédito lá, tira do balanço dos bancos. Né? Eles não criaram as regras da Basileia. O que a regra da Basileia tem? A regra da Basileia obriga os bancos, para cada crédito, de acordo com o risco, capitalizar o banco para evitar um acidente. Né? Mas isso imobiliza os bancos, né? Eles ficam imobilizados. Eles têm mais dificuldade de alavancar. E outra coisa, o capitalismo se baseia financeiro na alavancagem. Né? Não é de se espantar.
Então, o que os bancos fazem? Tiram e botam no CIV. O CIV cria um CDO, um certificado de depósito, um certificado, um título de dívida que ele vende para um fundo de pensão. Esse fundo de pensão pega e cria um outro título que ele passa para um hedge fund. Então, é a pirâmide, isso é proibido por lei. Não é? Aqui no Brasil, por exemplo, que o sujeito que faz pirâmide vai preso. Mas lá é não só permitido, como estimulado. É a pirâmide. Né? Então, o que está acontecendo? Quanto é que você montou essa pirâmide? Né? Só que o crédito lá de baixo, o originário, o que deu origem a essa pirâmide, não presta. Só que as agências não sabem avaliar. Não é má fé. Por quê? Porque elas não sabem o que tem dentro daquela security. Tem bom, tem ruim, tem muito pelo contrário. Né? Tem tudo ali. Então, você não pode avaliar esse título de dívida. Não há como se avaliar se ele é bom, ruim, se ele vai ser pago, muito pelo contrário. Então, o que fizeram as instituições? Elas, na verdade, avaliam esses papéis com um modelo teórico, a chamada marcação pelo modelo, market to model. Né? Se eles fizerem a marcação a mercado, ou seja, se eles forem colocar realmente uma avaliação do que o mercado diria que valem esses títulos, porque esse é outro problema, né? Esses títulos valem o que o mercado diz que eles valem, e nem sempre o que o mercado diz que eles valem é o que os emissores gostariam que eles valessem. Né? Então, se eles fossem marcar a mercado, isso aí apresentaria um prejuízo muito maior do que as instituições estão apresentando. Mas teve um momento que eles vão ter que chegar ali à hora da verdade. Quais são as estimativas? São 500 bilhões de dólares de prejuízo para um estoque de aproximadamente 2 trilhões e caqueradas. O que vai acontecer? Os bancos vão ter que obrigados a registrar no balanço ali, ó, prejuízo. Se eles são obrigados a registrar no balanço, eles vão ser obrigados também a contrair o crédito, ser mais rigorosos na concessão do crédito. Isso é o que se chama um credit crunch, uma contração do crédito. Então, os bancos centrais estão botando grana para impedir que isso ocorra. Os bancos centrais podem impedir um crash financeiro, eu acho, mas eles não podem impedir o credit crunch. Eles podem credit crunch é o seguinte: o Banco Central põe dinheiro, é como empurrar alguma coisa com um fio. Você não consegue empurrar porque o fio entorta, você só consegue puxar. Né? Então, a política monetária é assim. Quando a crise é muito grande, ela não consegue empurrar a economia para frente. Quando, na verdade, ela quer contrair, ela consegue, porque ela consegue puxar. Então, a situação é essa. Muito bem, o que pode acontecer com a economia mundial? Vai ter uma desaceleração. Porque também, vocês sabem que o crescimento chinês se funda em 2 elementos dinâmicos. Primeiro, o crescimento das exportações líquidas, ou seja, o saldo da balança comercial. Segundo, a taxa de investimento. Vocês sabem que os chineses investem 45%, hoje 45% da renda é o gasto de investimento. Né? Claro que os ocidentais dizem que o problema é que os bancos chineses não vão ter problema nenhum, porque os bancos chineses são do Estado. Isso é um problema fiscal, não é um problema financeiro. Né? É outra coisa que o chinês estava dizendo lá. Não, porque não sei, eu falei, não, vamos parar com isso, porque é o seguinte, o banco chinês é do Estado. Então, isso vai virar dívida pública. E eles vão sanear os bancos. O problema da China hoje é mudar o eixo do crescimento. E eles estão prontos, talvez, para mudar. Porque vamos falar que a China é a realização mais próxima do que nós poderíamos chamar aquela fronteira entre o socialismo de mercado e o capitalismo de Estado. Então, não há empresários na China, mas não há burguesia. Não é isso? Que é um paradoxo. Porque a burguesia é uma classe social que tem o domínio político da sociedade burguesa. A China não tem burguesia. A China tem um aparato partidário que controla os elementos centrais e cruciais do processo de acumulação chinês, que usa, sabiamente, e nisso eles leram o Capital melhor do que os russos, vamos dizer a verdade,
né, que usa sabiamente o mercado. Usa o mercado como instrumento de acumulação. É o sentido das palavras do Deng Xiaoping, acumular, enriquecei-vos. Né? Usa o mercado de maneira sábia, mas controlam aquelas variáveis essenciais. Quais são elas? O que o Marx conseguia, as formas mais avançadas do capitalismo, o sistema de crédito, o câmbio, né? e a distribuição dos direitos de propriedade. Não é isso? É isso que os chineses cuidam. Né? E, portanto, eles terão capacidade, certamente, de desacelerar, como já estão. Agora eles estão, na verdade, proibindo os bancos de emprestar. Eles vão desacelerar a economia. E, ao mesmo tempo, vão redistribuir a fonte de crescimento para o consumo. E nós? Nós vamos deixar isso para o debate depois do cafezinho. Muito obrigado.